Para concluir, então, esse nosso estudo dos equinodermados, vamos falar da última classe, classe Holoturoidea, que são os pepinos do mar. E esses animais, conforme também já foi dito, apresentam uma grande extensão do corpo no eixo oral-aboral, de maneira que eles tombam sobre um dos lados. Um dos lados, então, com 3 zonas ambulacrais, fica para baixo e forma uma sola rastejadora que esses animais usam para se locomover, que é o chamado trívio, enquanto os 2 lados ambulacrais de cima da superfície, que podemos agora chamar de dorsal, vão ser com função principalmente sensorial. Então, a parte de baixo, o trívio, com 3 faixas ambulacrais, é uma sola rastejadora, enquanto a parte de cima, o bívio, porque tem 2 faixas ambulacrais, vai ser utilizado principalmente para a percepção sensorial. Mas, além disso, nesses animais, os pés ambulacrais formam também toda uma coroa de tentáculos orais ao redor da boca, que vai ser utilizada para a captura do alimento. Vamos ver, então, como é que isso funciona nesses animais. Há um grande alongamento do eixo oral-aboral. Então, o oral teria aqui, o aboral estaria desse lado. De maneira que a superfície oral é bastante expandida e a região aboral, ou seja, a região sem sistema ambulacral, fica limitada a essa extremidade posterior, onde vai estar a cloaca. São animais vermiformes e cavadores, e eles vão se utilizar de movimentos peristálticos. Então, o corpo deles vai apresentar uma fina camada de musculatura circular por fora e vai apresentar 10 faixas de musculatura longitudinal bem alongada ao longo de todo o corpo do animal. E eles vão realizar movimentos peristálticos. Aqueles ossículos que ficam na derme, e que eu vou discutir, eles servem apenas para dar tração. Eles ficam normalmente em conjuntos de 2 e eles meio que fazem projeções no tegumento que servem para dar tração contra o sedimento quando o animal está rastejando. E em virtude de toda essa mudança no eixo corporal, esses animais assumiram secundariamente uma simetria bilateral, como também já falamos no caso das bolachas do mar. Então, sendo bilaterais, a região dorsal, que é a superior, ela vai conter 2 zonas ambulacrais e é o chamado bívio. Já a região ventral, que é a de baixo, vai ter 3 faixas ambulacrais, elas estão completamente fundidas, formando uma grande sola rastejadora, que é o chamado trívio. E, além disso, nós temos também a diferenciação de regiões anterior e posterior. Então, a anterior vai ser aquela onde estão os tentáculos orais, que são pés ambulacrais modificados, com a boca aqui no centro, enquanto a região posterior, que é a única que não tem a parte ambulacral, então, portanto, corresponde à antiga superfície aboral, essa região posterior é onde vai estar localizada a cloaca, por onde saem, portanto, os restos da digestão e também por onde entra a água para fazer as trocas gasosas, como a gente vai discutir. A parede do corpo desses animais vai ser mole, mas é um mole bastante resistente. Ela é difícil de cortar porque ela pode ser bastante rígida. Claro, tem aquele tecido conjuntivo mutável também, então ela pode enrijecer bastante até, mas basicamente ela vai ser um epitélio recoberto por cutícula, não vai apresentar cílios, então é exemplo do que ocorre em grande parte do corpo dos crinoides. Aqui também o epitélio, de maneira geral, não apresenta cílios, a não ser na região dos pés ambulacrais, e a derme ela vai ser espessa e com ossículos esparsos. Esses ossículos normalmente ficam em conjuntos de 2 encaixados, como vocês vão ver aqui, e eles vão fazer, então, protuberâncias no tegumento. Claro que o ossículo não vai para fora, ele é interno, ele é dérmico, é tudo recoberto por epiderme.
mas eles vão estar encaixados, tipo um desses em forma de picareta ou de âncara, encaixado numa placa dessas perfurada, só ficam as pontas para fora, e com isso, então, essa placa perfurada dá sustentação, apoia, vai ter musculatura e tecido conjuntivo também que sustentam isso, e aquela picareta, aquele gancho fica para fora para fazer uma protuberância no tegumento, e dessa maneira o animal conseguir ir se deslocando pelo substrato. Isso é auxiliado, então, por uma faixa contínua, fina, de musculatura circular, e vai haver 10 faixas de musculatura longitudinal ao longo do corpo, que seriam essas aqui. Então, como eu falei, é uma musculatura circular fina e 5 faixas duplas, o que dá 10 de musculatura longitudinal. Com relação à anatomia interna, o madreporito é interno, ou seja, o que circula dentro do sistema ambulacral é única e exclusivamente fluido celômico. Não há penetração da água do mar dentro do sistema hidrovascular de Holotúrias. Mas a esse madreporito segue-se então um canal pétreo, o madreporito abre-se dentro do celoma perivisceral, o fluido que é recolhido ele passa então pelo canal pétreo, chega ao canal circular ao redor da boca, e daí do canal circular vai penetrar em cada um dos 5 canais radiais, de onde depois vai se ramificar para dentro dos braços. Vai haver vesículas de Poli, e essas vesículas de Poli elas vão ser bem desenvolvidas exatamente como sistema de compensação. Elas vão ser particularmente desenvolvidas aqui na região oral, por causa desses pés ambulacrais modificados, que são os tentáculos orais, e que comportam grande quantidade de líquido. Então, para que esses canais, ou esses tentáculos, possam ser recolhidos novamente para dentro do corpo, porque eles só são expostos quando o animal está se alimentando. Do contrário, eles estão recolhidos. Então, para que eles possam ser recolhidos, todo esse fluido deverá passar, então, para dentro dessas grandes vesículas de Poli que ficam na região do canal anelar. Também, ao longo do sistema ambulacral, vai haver ampolas para ser um sistema de compensação para os pés. Então, vocês têm aqui o mesmo esquema que vocês viram já no slide anterior, mostrando essas alongadas vesículas de Poli que correspondem exatamente ao sistema de compensação para esses tentáculos orais. O canal pétreo e o madreporito, portanto, são internos, e isso vai levar a um canal circular que vai estar nessa região, e desse canal circular, então, saem as vesículas de Poli, saem também os canais radiais ao longo do corpo, vão ser 5, e também vão sair os pés modificados que formam essa coroa de tentáculos ao redor da boca. Portanto, o sistema ambulacral vai ser formado por esses tentáculos orais, mais bívio e trívio aqui ao longo do corpo do animal. No lado dorsal, o bívio com função sensorial, e no lado ventral, o trívio com função de locomoção, que é essa sola rastejadora. Vejam, esse é um tipo de pepino que vocês vão ver até no filme, depois ele se alimentando, mas é um pepino ornamental que é comum aparecer em lojas de aquários. E vocês têm aqui a região da sola rastejadora, que no caso desse animal, esse animal vive preso a corais e fendas de pedras, então ele não é de se deslocar muito, ele fica mais filtrando só as partículas de alimento da água do mar. Então, no caso desse animal, o trívio é bem pouco desenvolvido. Vocês veem que é bem pobre isso. Em outros, é uma sola contínua de pés ambulacrais cobrindo toda essa superfície ventral. E o madreporito, então, ele fica no lado oposto à região do trívio. As trocas gasosas processam-se através daqueles pés ambulacrais modificados na coroa de tentáculos, mas também e principalmente por um par de árvores respiratórias
que são um sistema completamente diferente dos outros equinodermados. Essas árvores respiratórias são evaginações da parede da cloaca. A parede da cloaca se projeta para dentro do celoma perivisceral, formando um par de estruturas muito ramificadas, que são essas árvores respiratórias. A musculatura da cloaca fica pulsando constantemente para a água do mar entrar pelo orifício, né, que seria o equivalente ao orifício da cloaca, que é o ânus ali, mas a água entra por ali e vai para dentro das árvores respiratórias, enchendo essas árvores para que possa haver trocas gasosas com o celoma perivisceral que está circundando esse sistema. Além disso, vai haver também uma especialização bastante notável do sistema emal com uma das árvores, mas não com a outra. Então, vocês têm aqui uma holotúria esquematizada. Aqui seria o trato digestório dela, vocês veem aqui, tudo enrolado, até finalmente chegar a essa cloaca. Essa cloaca bastante muscular, vocês veem aqui as fibras musculares, é exatamente para que isso fique pulsando, e ao pulsar a água penetra pelas duas árvores respiratórias que vão estar aqui. Então essa é a árvore respiratória direita, essa é a esquerda. A esquerda está em íntima associação com o sistema emal, com uma rede de capilares que envolve tanto o intestino quanto essa árvore respiratória e cuja função, ao que parece, nada é muito bem sabido nesses animais, mas ao que parece, essa rede de capilares, que é chamada de rede maravilhosa ou rete mirabile, em latim, ela vai ser encarregada principalmente do transporte de nutrientes. Vejam, vai haver então bombeamento muscular através dessa potente musculatura da cloaca, que vocês têm ali. Com isso, a água penetra pelo ânus e vai insuflar cada uma dessas árvores respiratórias. A árvore respiratória esquerda está em contato com o celoma, claro, mas está em contato íntimo com essa rede mirabile, que vai estar totalmente ramificada, cobrindo tudo aqui, região do intestino e a região dela. Quando a gente faz uma dissecção, quando a gente abre a urotúria, é tudo vermelho aí, é exatamente dos vasos sanguíneos. Enquanto a outra árvore respiratória é normal, transparente, e ela fica só circundada pelo fluido celômico do celoma perivisceral. Como foi dito, então, a árvore esquerda é associada à rete mirabile, que está aqui, enquanto a árvore direita é associada ao celoma perivisceral, que estaria aqui preenchendo todo esse espaço interno aqui. O sistema emal é muito desenvolvido, então vocês já viram a rete mirabile, mas ele, além da rete mirabile, ele vai ser bastante desenvolvido em comparação com os outros equinodermata, e isso porque aqui nesses animais vai haver toda uma trama de mesentérios dentro do celoma para segurar os órgãos em posição, mas em equinozoa já foi dito para vocês que os mesentérios apresentam ossículos. Então eles são calcificados para dar mais rigidez, para dar mais firmeza na posição dos órgãos. E com esses ossículos, toda essa rede de mesentérios, ela forma também meio que um labirinto por onde o sangue vai circular e vai haver a formação então de vasos, né? A membrana basal com membrana basal, lembro que são invertebrados, então não há endotélio, mas vai haver então a delimitação desses espaços confinados por onde o sangue circula, sempre de maneira fechada, então uma circulação fechada, e o sangue circula com alta pressão. Vocês têm então aqui os sistemas do animal. Em primeiro lugar, vamos falar só do sistema digestivo. A boca estaria aqui em cima, no centro da coroa de tentáculos. Aí vai haver um ramo descendente do intestino, é o primeiro ramo descendente. Vejam a associação com todo esse sistema sanguíneo da rede maravilhosa.
Aí temos temos o ramo ascendente, é um só, temos o ramo ascendente do intestino, diretamente ligado à árvore respiratória esquerda e a essa rede maravilhosa. E aí ele dá uma volta e ao segundo ramo descendente do intestino, ladeando a árvore respiratória direita, que vai desembocar na cloaca, por onde então as fezes vão ser eliminadas. Então aqui com legendas, primeiro o ramo descendente, aí ele se curva, faz o ramo ascendente, e aí nós temos o segundo ramo descendente do intestino, que desemboca na cloaca. Essa é a árvore respiratória esquerda, em íntima associação com o intestino e com a rede rete mirabile, enquanto aqui desse lado temos a árvore respiratória direita, que está mergulhada dentro do celoma perivisceral e que vai fazer as trocas gasosas, então, com o fluido celômico. Essa rete mirabile não se sabe bem a função, como eu já disse, mas ela está em íntimo contato, tanto com o intestino quanto com a árvore respiratória esquerda. Então vocês têm todo esse sistema da rete mirabile para irrigar o intestino e também a região da árvore respiratória esquerda. Com relação aos outros sistemas, em primeiro lugar, esses animais eles vão ser filtradores através da coroa de braços orais ou então comedores de depósitos. É comum, vocês vão ver até num filme aí, é comum o animal ir andando, projetar os tentáculos para fora e ir com eles jogando terra para dentro da boca, e ele vai ingerindo toda essa terra. Então eles são filtradores ou comedores de depósitos, geralmente não seletivos. Ele ingere o sedimento e digere qualquer matéria orgânica que esteja ali contida. Não interessa se é a origem animal ou se é a origem vegetal. Então vocês têm aqui um filminho de um pepino. Reparem que ele vai andando e vai ingerindo o sedimento, vai ingerindo a areia. Olha, aqui em cima, pés ambulacrais só sensoriais. Lá embaixo, vejam o trívio, a sola rastejadora. Ó, aqui, só pé ambulacral sensorial e pouco desenvolvidos. Duas faixas. Enquanto embaixo vai haver três. E agora vejam que ele já vai começar a projetar os braços, os tentáculos orais, e vai, com isso, jogando terra ou areia, com tudo que ela contiver, para dentro do trato digestório. Sand rich in organic matter, which they digest. Então é areia com material orgânico. E a eliminação das fezes. E vejam que as fezes é areia pura. Aqui temos um outro filme que mostra um filtrador, então é aquele bonito de aquarismo que eu falei. Vejam, ele só filtra, esse não come detritos. E ele simplesmente insere braço por braço dentro da boca, cada um desses tentáculos, para limpá-lo. A boca, então, se fecha ao redor desse tentáculo para segurar todas as partículas de alimento enquanto o animal está retraindo, então está projetando novamente esse tentáculo oral. Com relação aos mecanismos de defesa, se esses animais não têm espinhos e têm um epitélio quase nu, sem qualquer proteção,
Então é natural que eles tendam a ser atacados por outros organismos. Então, para evitar isso, em primeiro lugar, eles têm um sabor teoricamente bem desagradável, porque são muito poucos predadores que eles têm. Além disso, eles acumulam toxinas na pele e muitas vezes eles têm um padrão bastante colorido de pigmentação, exatamente devido a essas toxinas que estão acumuladas. É a chamada coloração aposemática ou de advertência. E, além disso, eles podem emitir parte das árvores respiratórias, que são os túbulos de Cuvier, eles podem expelir isso pela região da cloaca, em cima de um eventual predador, e isso é muito pegajoso e cheio de substâncias tóxicas. Então o peixe, ou o que quer que seja o predador, ele vai ficar todo preso, amarrado naquele muco e ainda por cima junto às secreções tóxicas, e outros utilizam mecanismo de evisceração que pode ser completa. O animal pode eviscerar todos os órgãos internos, e isso, dependendo da espécie, pode acontecer tanto pela boca quanto pelo ânus. Cada uma tem um comportamento diferente. Então, dependendo da espécie, ou a evisceração ocorre pela boca, ou ocorre pela região da cloaca, mas, de qualquer maneira, o animal pode se desfazer de todos os órgãos internos, e dependendo de quão severo isso for, ele pode regenerar tudo novamente, ou pode ser que ele realmente venha a morrer. Então vocês veem que na região das árvores respiratórias, logo depois da cloaca, há uma série de dutos, que são os chamados túbulos de Cuvier. São esses tubos em fundo cego. E é isso que é expelido através da cloaca em cima de um eventual predador. Então vocês têm aqui, já expelido, vejam esses filamentos todos. Agora vocês têm uma outra forma, que essa sim eviscerou. Então ela eviscerou toda a parte, vocês veem aqui, tem árvore respiratória, tem sistema imunológico, tem intestino, tem tudo, tudo. Ela eviscerou tudo. Muitas vezes isso é um mecanismo, porque ela fica na esperança que o predador se contente com isso e a deixe em paz, e aí depois ela regenera o que estiver faltando. Mas se a agressão continuar, ela pode continuar simplesmente eviscerando mais e mais e mais, até que ela ultrapassa o ponto de retorno. Então aí ela realmente vem a morrer. Vejam aqui outro filme mostrando a ação desses túbulos de Cuvier. Sea cucumbers often dine openly on the sea floor, though their soft, fleshy bodies would appear to offer little resistance to any would-be Esse animal é bastante colorido. Provavelmente vocês já viram algumas fotos dele em livros de fotografia mesmo, livro de mergulho. É que aí a luz não é boa para dar uma imagem mais bonita. Mas esses animais são bastante coloridos. Some simply taste bad. Bold patterns help advertise the noxious toxins which lace their bodies. Unlike urchins, sea cucumbers have no pointy quills to protect them, just fleshy knobs that cover their skin. Portanto, não tem espinhos, só tem partes carnosas na pele. Convite para os peixes, né? Então vocês vejam esse aí que vai acontecer com ele. Túbulos de Cuvier sendo lançados. Ejected from its anus, these thin white strands swell to 20 times their original size, packing a potent mix of poison and glue. Então eles crescem até 20 vezes o tamanho deles dentro do pepino, e é meramente uma cola adesiva misturada a toxinas. Esses animais não apresentam reprodução assexuada, mas apesar disso eles são capazes, como já foi dito, de regenerar algumas partes perdidas, principalmente por evisceração. Então, dependendo de quanto foi eviscerado, o animal ainda consegue regenerar, como eu falei agora há pouco. Com relação à reprodução sexuada, a maioria dos pepinos é dioica, então sexos separados, mas há algumas formas hermafroditas.
e eles vão apresentar uma única gônada. Essa gônada fica próxima à região anterior, está localizada no interambúlacro mediano dorsal. Então, vocês lembrarem, o lado dorsal tem dois ambúlacros, por isso é chamada de bívio. Entre eles vai haver um interambúlacro, e a gônada está associada a esse interambúlacro, e o gonópolo se abre próximo à extremidade anterior, também mediano dorsalmente, também nesse interambúlacro. A posição da gônada no tubo digestivo é essa, então ela é esse chumaço de tentáculos, entre aspas, aí de projeções em fundo cego. Aqui dentro os gametas vão maturar então, e quando os gametas estiverem maduros, como nos outros equinodermos, eles vão ser liberados na água do mar, e a fertilização é externa, embora aqui também haja exceções, mas a fertilização é externa, e vai haver o desenvolvimento através das larvas, inicialmente auriculária, e depois essa auriculária se transforma numa doliolária, semelhante ao que ocorre em outros grupos de equinodermados, que também apresentam a doliolária. Essa doliolária, por sua vez, vai sofrer o resto da metamorfose e vai se transformar num juvenil e num adulto de pepino do mar. Vejam, aqui nós temos um pepino do mar que vai estar liberando os gametas. Então vocês vão ver aqui como ocorre essa liberação. Olha o trívio, ele levantando, vejam como é uma sola rastejadora. Essa é a região anterior, apesar dos tentáculos estarem recolhidos. E logo vocês vão ver mediano dorsalmente, então, nesse lado daqui, vocês vão ver saindo cordões de esperma. Sei que é esperma porque é branco, então são cordões de esperma. Se fossem óvulos, seria avermelhado ou alaranjado. Ó. Vejam, ali atrás estava aquele molusco, a tridacna, que é bastante comum também em recifes de corais no Pacífico. Olha lá. E vejam os cordões de sêmen, então, sendo expelidos pelo gonópolo mediano dorsal. Com isso, eu concluo o estudo dos equinodermados. Vocês sabem que haverá prova na semana que vem. E dessa vez, para evitar problemas que aconteceram com a outra prova, eu peço para todo mundo gravar as respostas, a folha de respostas, dar um print screen na tela com o arquivo com as respostas e não tocar mais nesse arquivo para ele manter sempre a data em que ele foi criado. E se porventura houver algum problema com as respostas de vocês que eu vou receber pelo Moodle, aí depois vocês entram em contato e podem me mandar esses arquivos que vocês salvaram no momento da prova. Reparem, é importante que vocês não toquem mais nesses arquivos, porque quando vocês me mandarem vai dizer a data em que ele foi mexido pela última vez. E se for uma data ou horário fora do horário de prova, eu não vou poder aceitar esses arquivos. Então, por causa disso, vale, por medida de segurança, vocês darem print screen de cada uma das respostas de vocês às questões da prova, e caso haja discrepância entre aquilo que eu corrigi e o que tiver nessas respostas, aí vocês me enviam e eu aceito aquele que tiver sido feito no dia da prova e que vocês salvaram no computador. Pessoal, muito obrigado, estudem, e espero continuar vendo vocês, dessa vez presencialmente, em outras disciplinas do departamento no futuro próximo. Obrigado, pessoal.